Notas do Subsolo, escrito por Fyodor Dostoiévski. Eu sou um homem doente. Sou mau. Não tenho atrativos. Acho que sofro do fígado. Aliás, não entendo bolhufas da minha doença e não sei com certeza o que é que me dói. Não me trato, nunca me tratei, embora respeite os médicos e a medicina. Além de tudo, sou supersticioso ao extremo, bem, bastante para respeitar a medicina. Tenho instrução suficiente para não ser supersticioso, mas não sou. Não, senhores, se não quero me tratar, é de raiva. Isso os senhores provavelmente não me compreendem. Que assim seja, mas eu compreendo. Certamente não poderia explicar a quem exatamente eu atinjo, nesse caso, com a minha raiva. Sei perfeitamente que, não me tratando, não posso prejudicar os médicos. Sei perfeitamente bem que, com isso, prejudico somente a mim e a mais ninguém. Mesmo assim, se não me trato, é de raiva. Se o fígado dói, que doa ainda mais. Faz muito tempo que vivo assim, uns 20 anos. Agora estou com 40. Antes eu trabalhava no serviço público, mas agora não trabalho mais. Fui um funcionário cruel, era grosseiro e encontrava prazer nisso. Já que não aceitava propinas, devia me recompensar ao menos dessa maneira. Isso foi um gracejo infeliz, mas não vou apagá-lo. Eu escrevi pensando que ia sair algo muito espirituoso, mas agora, quando constatei que, de maneira infame, estava apenas querendo me vangloriar, de propósito, não vou apagar. Quando os solicitantes se aproximavam da minha mesa para pedir uma informação, eu rangia os dentes para eles e sentia um prazer infinito quando conseguia contrariar alguém. Quase sempre conseguia, na maior parte. Era gente tímida, como são de hábito os solicitantes, mas entre os almofadinhas, particularmente, eu não podia suportar um certo oficial. Ele não queria de modo algum submeter-se e fazia tinir seu sabre de maneira asquerosa. Por causa desse sabre, nós estivemos em guerra durante 1 ano e meio. Ganhei, finalmente. Ele parou com os tinidos. Aliás, isso se passou ainda da minha mocidade. Mas sabem os senhores em que consistia o ponto principal da minha raiva? A questão toda, a minha maior canalice, se resumia a que, a todo momento, até no instante do ódio mais intenso, eu percebia, envergonhado, que não só não era mau, como não era nem mesmo uma pessoa enfurecida, apenas assustava pardais sem nenhum propósito, e com isso me divertia. Minha boca espumava. Mas se me trouxesse um brinquedinho, um chazinho com açúcar, na certa me acalmaria. Ficaria até enternecido, embora depois, provavelmente, rangeria os dentes para mim mesmo e, de vergonha, passaria alguns meses com insônia. Esse é o meu jeito de ser. Eu menti antes, quando disse que era um funcionário cruel. Menti de raiva. Apenas me divertia com os solicitantes e o oficial, mas no fundo nunca me tornei mau. Constantemente observava em mim uma enorme quantidade de elementos contrários a isso. Sentia-os fervilhar dentro de mim. Sabia que em toda a minha vida eles fervilharam dentro de mim e ansiavam por sair. Mas eu não deixava. Não deixava, de propósito, não o soltava. Eles me torturavam ao ponto de me dar vergonha. Até convulsões eu tinha por causa deles. E finalmente fiquei farto. Como fiquei farto? Não me lhes parece que agora estou me arrependendo de alguma coisa diante dos senhores, que eu estou a lhes pedir perdão?
Estou certo de que parece. Aliás, asseguro-lhes que, para mim, tanto faz se isso assim lhes parece. Não apenas não consegui tornar-me cruel, como também não consegui me tornar nada. Nem mal, nem bom, nem canalha, nem homem honrado, nem herói, nem inseto. Agora vivo no meu canto, provocando a mim mesmo com a desculpa rancorosa e inútil de que o homem inteligente não pode seriamente se tornar nada. Apenas o tolo o faz. Sim, senhores, o homem do século XIX, que possui inteligência, tem a obrigação moral de ser uma pessoa sem caráter. Já um homem com caráter, um homem de ação, é de preferência um ser limitado. Essa é a minha convicção aos 40 anos. Tenho agora 40. E 40 anos é toda a minha vida. É a velhice mais avançada. Depois dos 40, é indecoroso viver. É vulgar, imoral. Quem vive além dos 40? Responda-me sincera e honestamente. Pois vou lhes dizer quem vive. Os tolos e os canalhas. Direi isso na cara de todos dos anciãos respeitáveis, perfumados e de cabelos brancos. Direi isso na cara de todo mundo. Tenho direito de dizer isso, porque eu mesmo vou viver até os 60. Até os 60. Até os 80. Esperem, deixe-me tomar fôlego. Acaso os senhores estão pensando que eu quero fazê-los rir? Enganaram-se também quanto a isso. Não sou absolutamente esse sujeito brincalhão que os senhores imaginam, ou que talvez os senhores imaginem. Aliás, se os senhores, irritados com toda essa tagarelice, já senti que estão irritados, inventarem de me perguntar quem é o senhor exatamente, eu lhe responderei. Sou um assessor colegial. Eu tenho esse emprego para ter alguma coisa para comer, mas não somente para isso. E quando, no ano passado, um dos meus parentes distantes deixou-me 6.000 rublos no seu testamento, imediatamente me aposentei e mudei para este canto. Meu quarto é detestável, nojento e fica quase fora da cidade. Já vivia aqui antes, mas agora me instalei definitivamente. Minha criada é uma mulher da aldeia, velha, raivosa, devido à ignorância e, além de tudo, tem um fedor insuportável. Dizem que o clima de Petersburgo está se tornando prejudicial para mim e com os recursos insignificantes que eu disponho, é muito caro viver aqui. Sei de tudo isso melhor do que os conselheiros e protetores experientes e sábios. Mas permaneço em Petersburgo. Não vou sair de Petersburgo. Não vou sair porque... não faz diferença nenhuma se vou sair ou não. Mas sobre o que um homem de bem pode falar com mais satisfação? Resposta: sobre si mesmo. Então eu vou falar sobre mim. Capítulo 2. Agora desejo lhes contar, queiram ou não ouvir, porque não consegui me tornar nem ao menos um inseto. Afirmo-lhes solenemente que muitas vezes quis tornar-me um inseto, mas nem isso mereci. Asseguro-lhes que ter uma consciência exagerada é uma doença, verdadeira e completa doença. Para o dia a dia do ser humano seria mais do que suficiente a consciência do homem comum, ou seja, a metade ou um quarto menor do que a porção que toca a cada pessoa evoluída do nosso infeliz século XIX, que, ainda por cima, tem a infelicidade excepcional de morar em Petersburgo, a cidade mais abstrata e premeditada de todo o globo terrestre. Há cidades premeditadas e não premeditadas. Seria inteiramente suficiente, por exemplo, uma consciência igual à dos assim chamados indivíduos e homens de ação diretos. Aposto que os senhores estão pensando que eu estou escrevendo tudo isso por gabolice, para fazer graça às custas dos homens de ação
E estão pensando ainda que, num gracejo de péssimo gosto, faço tinir meu sabre como o meu oficial. Mas, senhores, quem pode se gabar de suas próprias doenças e ainda usá-las para fazer pilhéria? Aliás, o que eu estou dizendo? É isso que todos fazem, vangloriar-se de suas doenças. E faço, talvez, mais do que todo mundo. Não vamos discutir. Minha objeção é absurda. Apesar de tudo, estou firmemente convencido de que não só a consciência, em alto grau, é uma doença, como também o é qualquer consciência. Insisto nisso. Deixemos isso de lado por um minuto. Respondam-me o seguinte: por que motivo, nos exatos minutos em que eu era mais capaz de perceber todas as sutilezas de tudo que é belo e sublime, como se costuma dizer aqui numa certa época, como que propositalmente eu não as percebia e cometia atos tão indecorosos, atos tais que, bem, resumindo, atos que talvez todos pratiquem, mas que, como que de propósito, aconteciam comigo exatamente no momento em que eu mais tinha consciência de que não se deve absolutamente praticá-los. Quanto mais consciência eu tinha do bem e de todo esse belo e sublime, mais afundava no meu lodo e mais capaz me tornava de atolar-me nele completamente. Mas a característica mais importante era que parecia que não era por acaso que isso acontecia comigo, que era para ser assim mesmo, como se isso fosse o meu estado mais normal e de maneira nenhuma uma doença ou avaria, o que finalmente tirou-me a vontade de lutar contra esse defeito. O resultado disso foi que pouco não acreditei, ou talvez tenha mesmo acreditado, que essa seria meu estado normal. E no início, bem no comecinho, quanto sofrimento passei nessa luta, não acreditava que o mesmo acontecia com as outras pessoas e por isso escondi isso comigo como um segredo durante toda a vida. Sentia vergonha, é até possível que ainda sinta. Chegava ao ponto de sentir uma satisfaçãozinha secreta, anormal, sortidazinha, ao voltar para o meu canto, numa daquelas noites repugnantes de Petersburgo. Insistentemente perceber que naquele dia, novamente, fizera uma canalice, que novamente o que tinha sido feito não poderia ser desfeito, e lá dentro, secretamente, me remoer, me retalhar, me sugar, até que a amargura se transformava, finalmente, numa doçura infame e maldita, e finalmente, num deleite sério e decisivo. Sim, deleite, num deleite. Insisto nisso. Foi por isso que toquei nesse assunto e ainda quero saber com certeza. Outras pessoas costumam ter tais deleites? Explico-lhes. O deleite aqui derivava precisamente da consciência excessivamente clara de minha humilhação, de que você sente que já chegou ao derradeiro limite, que isso é detestável, mas também que outra coisa é impossível, que você já não tem saída, já não pode mudar. Mesmo se ainda restasse tempo e fé para se transformar em algo diferente, provavelmente você mesmo não iria querer se transformar. E se quisesse, ainda assim, não faria nada, porque talvez não houvesse no que se transformar. Mas o principal e o fim derradeiro é que tudo isso transcorre de acordo com as leis normais e básicas da consciência amplificada e pela inércia derivada diretamente dessas leis. E, consequentemente, nesse caso, não só não é possível transformar-se, como simplesmente não se pode fazer nada. Por exemplo, resulta o seguinte em consequência da consciência amplificada: você está certo em ser um patife, como se fosse consolo.
para um patife, se ele mesmo já se percebe que é realmente um patife? Mas basta de, ora, falei pelos cotovelos, e o que eu expliquei? Como se explica o deleite nesse caso? Mas eis de explicar-me. Irei até o fim. Foi para isso que peguei a pena. Sou, por exemplo, uma pessoa com um amor próprio exagerado. Sou desconfiado e ressentido, como um corcunda, um anão, embora verdade seja dita. Houvesse momentos em que, se me desse uma bofetada, eu talvez ficasse alegre até com isso. Estou falando sério. Provavelmente eu conseguiria aí também achar um certo tipo de prazer. Sem dúvida, o prazer do desespero. Mas é no desespero que acontecem os prazeres mais intensos, especialmente quando você já percebe muito fortemente que sua situação não tem saída. E quando ocorre a bofetada, aí então você fica esmagado pela percepção de que o trituraram até virar pasta. O mais importante é que, por mais que se reflita a respeito, de qualquer maneira resulta que eu sempre sou o principal culpado de tudo. E, o que é mais lastimável, sou culpado sem culpa e de acordo com as leis da natureza, por assim dizer. Sou culpado, em primeiro lugar, porque eu sou mais inteligente do que todos os que me rodeiam. Sempre me considerei mais inteligente do que todos os que me rodeiam. E, às vezes, podem crer, até disso me envergonho. Pelo menos toda a vida eu andei olhando para o lado e nunca consegui olhar diretamente nos olhos das pessoas. Sou finalmente culpado, porque, mesmo se houvesse em mim generosidade, meus tormentos seriam maiores por perceber toda a sua inutilidade. Pois eu provavelmente não conseguiria usar minha generosidade para nada, nem para perdoar, porque o ofensor pode ter me golpeado de acordo com as leis da natureza, e as leis da natureza podem ser perdoadas. Nem para esquecer, porque, mesmo que seja pelas leis da natureza, é insultuoso do mesmo jeito. Finalmente, até se eu não quisesse ser de maneira alguma generoso, e ao contrário, desejasse me vingar do meu ofensor, eu não conseguiria me vingar de nada e de ninguém, porque provavelmente me decidiria a fazer o que quer que fosse, mesmo se pudesse. E por que não me decidiria? Sobre isso quero dizer duas palavras em separado. Capítulo 3. Como é que procedem as pessoas que sabem se vingar e, de maneira geral, fazer prevalecer seus direitos? Quando elas são tomadas, digamos, pelo sentimento de vingança, não permanece mais nada no seu ser além desse sentimento. Um cavaleiro desse tipo lança-se diretamente ao seu objetivo, como um touro enfurecido, abaixando os chifres, e talvez só um muro possa detê-lo. Aliás, diante de um muro, tais cavaleiros, ou seja, os indivíduos e homens de ação diretos, se dão por vencidos, e nisso são sinceros. Para eles, o muro não significa desvio, como, por exemplo, para nós, seres pensantes e, consequentemente, inertes. Não é um pretexto para voltar atrás, pretexto em que pessoas como nós geralmente não acreditam, mas que sempre ficam muito felizes quando o encontram. Não é com toda a sinceridade que eles se dão por vencidos. O muro possui para eles algo que acalma, que soluciona a situação do ponto de vista moral e é definitivo. Talvez até possua algo místico, mas sobre o muro falarei mais tarde. Bem, senhores, esse homem direto que eu considero o homem normal, verdadeiro, do jeito que sua terna mãe, a natureza, gostaria de vê-lo quando carinhosamente o criou da terra. Invejo tal homem até a minha última gota de fel. Ele é um imbecil, indiscutivelmente, mas pode ser que o homem normal deva ser mesmo imbecil, quem sabe? Pode ser que isso seja até muito bonito. E estou tanto mais convencido dessa, por assim dizer, suposição que se, por exemplo, tomarmos a antítese do homem normal, ou seja, um homem de consciência amplificada, que naturalmente não surgiu no seio da natureza, mas numa proveta,
Isso já é quase místico, senhores, mas suspeito disso também. Esse homem de proveta às vezes vai dobrar-se tanto diante de sua antítese que, com toda a sua consciência amplificada, honestamente vai se considerar um camundongo e não um homem. Um camundongo de consciência intensificada, que seja, mas de qualquer forma um camundongo. Porém, temos aí também um homem e, consequentemente, tudo mais. E o principal é que é ele mesmo que se considera um camundongo. Ninguém lhe pede que o faça. Esse é um ponto importante. Vamos dar uma olhada nesse camundongo em ação. Suponhamos, por exemplo, que ele se sinta também ofendido, e quase sempre o sente, e que também deseje se vingar. Vai acumular em si mais ódio do que in homine de la nature et de la variété. A vontadezinha repugnante vil de causar ao ofensor o mal equivalente à ofensa recebida. Talvez fique corroendo dentro dele mais do que no homme de la nature et de la vérité, porque este, com sua estupidez inata, acha que sua vingança é simplesmente justiça. Já o camundongo, devido à sua consciência intensificada, não reconhece justiça nesse caso, e chega finalmente à coisa em si, ao próprio ato de vingança. O infeliz camundongo, além da sujeira inicial, já conseguiu mergulhar em um monte de outras sujeiras na forma de perguntas e dúvidas. A uma única questão acrescentou tantas outras não respondidas que, independentemente de sua vontade, vai juntando-se ao seu redor uma gosma repugnante e fatal, uma lama fétida, formada por suas dúvidas, preocupações e, finalmente, de cusparadas que ele recebe dos homens de ação, postados solenemente em torno dele na qualidade de juízes e ditadores, e que, com suas possantes goelas, riem dele, as gargalhadas. É evidente que só lhe resta fazer um gesto de pouco caso com a patinha e desistir, e, com um sorriso falso de desprezo que não convence nem a ele próprio, esgueira-se vergonhosamente para o seu buraquinho. Lá no seu subsolo abjeto, fétido, nosso camundongo, humilhado, abatido e ridicularizado, rapidamente mergulha num rancor frio, peçonhento e principalmente perpétuo. No decorrer de 40 anos, ele vai ficar lembrando a ofensa sofrida, até nos últimos e mais vergonhosos detalhes, cada vez acrescentando por conta própria pormenores ainda mais vergonhosos, caçoando perversamente de si mesmo e provocando-se com a própria fantasia. Ele mesmo se envergonhará da sua fantasia, mas mesmo assim de tudo se lembrará, passará tudo em revista, inventará um monte de histórias fantásticas sobre si mesmo, com a desculpa de que elas poderiam também ter acontecido, e não perdoará coisa alguma. Talvez dê início à sua vingança, mas, esporadicamente, com bobaginhas, escondido atrás do fogão, incógnito, sem acreditar nem no seu direito de vingar-se, nem no êxito de sua vingança, e sabendo de antemão que em todas as suas tentativas de vingar-se, ele mesmo vai sofrer em 100 vezes mais do que aquele que pretende atingir, e este provavelmente nem se coçará. No seu leito de morte, irá lembrar-se de tudo novamente, com os juros que se acumularam todo esse tempo, mas é precisamente nesse frio e asqueroso estado de semi-desespero e semi-crença, nesse consciente e angustiado sepultamento em vida de si mesmo no subsolo durante 40 anos, nessa falta de saída de sua situação, que ele mesmo se empenhará em criar e que é, contudo, duvidosa, em todo esse veneno de desejos não satisfeitos que ele engoliu, em toda essa febre de vacilações, de reconciliações tomadas para toda a vida, dos arrependimentos que sobrevêm novamente um minuto depois. É aí que se encerra a essência daquele estranho deleite de que eu falava anteriormente. É tão sutil esse deleite, é tão impossível às vezes
de se perceber que pessoas um pouquinho limitadas, ou até mesmo pessoas simplesmente com nervos fortes, não entenderão nada dele. É possível que também não vão entender. Os senhores acrescentarão por sua conta, abrindo um sorriso, aqueles que nunca levaram uma bofetada. E desse modo, delicadamente, insinuarão que na minha vida eu talvez tenha tido essa experiência e é por isso que falo como conhecedor. Aposto que pensam assim, mas tranquilizem-se, senhores, não recebi bofetadas, embora me seja totalmente indiferente o que os senhores pensem sobre isso. Eu mesmo, possivelmente, ainda me arrependo de ter distribuído poucas bofetadas na minha vida. Mas basta, não vou dizer mais nenhuma palavra sobre esse assunto que tanto interessa aos senhores. Vou prosseguir, falando calmamente das pessoas com nervos fortes, que não compreendem a tal sutileza dos deleites. Esses senhores, em alguns casos, por exemplo, embora berrem como touros a plenos pulmões, embora admitimos, e isso até lhes traga imensa honra, o fato é que, como eu já disse, diante da impossibilidade, eles imediatamente ficam resignados. A impossibilidade é o mesmo que um muro de pedra. Mas que tipo de muro de pedra? Bem, evidentemente, são as leis da natureza, as conclusões das ciências naturais, a matemática. Se alguém lhe prova, por exemplo, que você descende do macaco, não adianta fazer caretas, aceite-o. Se lhe provam que, na realidade, uma gotinha da sua própria gordura deve ser-lhe mais cara do que 100.000 semelhantes seus, e que nesse resultado serão resolvidos finalmente todos os assim chamados deveres e virtudes, bem como os demais delírios e preconceitos. Aceite também. Não há o que se possa fazer, pois 2 mais 2 são 4. Isso é matemática. Tente objetar. Perdão, senhores, hão de lhes gritar. É impossível rebelar-se. Trata-se de 2 e 2. São 4. A natureza não lhes pede licença. Não se importa com seus desejos e nem se suas leis lhes agradam ou não. Os senhores devem aceitá-la tal como ela é. Consequentemente, todos os seus resultados também. Um muro, portanto, é mesmo um muro, etc, etc, etc. Ah, meu Deus, que tem a ver com as leis da natureza e com a aritmética, se essas leis, e 2 são 4, por alguma razão não me agradam? Evidentemente, não quebrarei esse muro com a testa, se realmente não tiver forças para isso, mas nem assim vou resignar-me, somente porque encontrei um muro e não tive forças para rompê-lo. Como se tal muro de pedra fosse de fato um alívio e contivesse uma palavra que fosse para o mundo, unicamente por ele ser 2 mais 2 são 4. Ah, é o cúmulo do absurdo. Muito melhor é compreender tudo, perceber tudo, todas as impossibilidades e muros de pedra. Não se resignar diante de nenhuma dessas impossibilidades e muros de pedra. Se isso lhe repugna, através das mais inevitáveis combinações lógicas, chegar às conclusões mais abomináveis sobre o eterno tema de que até desse muro de pedra você, de certa forma, é o próprio culpado, embora esteja perfeitamente claro e evidente que você não é culpado. E, em consequência disso, rangendo os dentes, impotente e calado, ficar paralisado numa inércia voluptuosa, vendo em seus devaneios que, na realidade, você nem tem alguém de quem possa ter raiva, que não se encontra o objeto e que talvez nunca seja encontrado, que aqui existe uma fraude, um embuste, uma trapaça. Existe simplesmente algo intragável. Não se sabe o que, não se sabe quem, mas que, apesar de todas essas incógnitas, embustes, é doloroso para você. E quanto mais desconhecido, mais doloroso é. Capítulo 4. Ai, depois disso, o senhor sentirá prazer até numa dor de dente. Exclamarão rindo os senhores.
E por que não? Existe mesmo prazer numa dor de dente, responderei. Um mês inteiro me doeram os dentes. Sei o que é isso. Nessa situação é lógico, a pessoa não se enfurece em silêncio, e sim põe-se a gemer. Mas tais gemidos não são sinceros, são gemidos sarcásticos, e no sarcasmo é que está a coisa toda. É nesses gemidos que se expressa o prazer do sofredor. Se ele não sentisse prazer com isso, não gemeria. Este é um bom exemplo, senhores. Vou desenvolvê-lo. Nesses gemidos se expressa, em primeiro lugar, toda a inutilidade da sua dor, humilhante para a nossa consciência, toda a legitimidade das leis da natureza, de que os senhores certamente podem fazer pouco caso, mas em consequência da qual os senhores sofrem, ao passo que ela não. Eles expressam a percepção de que é impossível encontrar para os senhores um inimigo, mas a dor está lá. A percepção de que os senhores, apesar de todos os Wagenheim, são inteiramente escravos de seus dentes, de que se alguém quiser, seus dentes deixarão de doer. Do contrário, doerão por mais 3 meses. E, finalmente, se os senhores ainda não aceitaram e continuam a protestar, só lhe resta, para seu consolo, surrar-se ou bater mais forte com os punhos na sua parede e rigorosamente mais nada. Pois bem, é dessas ofensas sangrentas, dessas caçoadas anônimas, que se origina, por fim, um deleite que às vezes chega ao mais alto grau de voluptuosidade. Eu lhes peço, senhores, que, quando tiverem oportunidade, ouçam com atenção os gemidos do homem culto do século XIX, sofrendo de dor de dente. Lá pelo segundo ou terceiro dia do seu sofrimento, quando ele já começa a gemer de maneira diferente de como gemia no primeiro dia, isto é, não geme apenas porque lhe dói os dentes. Ele não geme como um camponês grosseiro qualquer, e sim como um homem que foi atingido pelo desenvolvimento e pela civilização europeia, um homem que renegou seu solo e as raízes populares. Como agora se diz, seus gemidos tornam-se detestáveis, grosseiramente raivosos, e continuam por vários dias e noites. Mas ele mesmo sabe que os gemidos não terão utilidade alguma. Sabe melhor do que ninguém que é em vão que ele tortura e irrita a si e aos demais. Sabe que até a plateia que ele quer impressionar, e toda a sua família, já sente repulsa ao ouvi-lo gemer. Não acreditam nem um pouquinho na sua sinceridade. Estão convencidas de que ele poderia gemer de outra maneira, mais simples, sem tremer a voz, sem bancar o original, de que ele está fazendo palhaçada de raiva, por pura maldade. Pois bem, a volúpia está precisamente em todas essas tomadas de consciência e nessas indignidades. Estou incomodando todos vocês, arrebentando seus corações. Não deixo ninguém dormir, pois então não durmam. Sintam também, minuto a minuto, que meus dentes estão doendo. Já não sou mais, para vocês, o herói que antes quis parecer. Sou simplesmente um homenzinho desprezível, um xenapã. Que seja. Estou muito contente porque vocês me entenderam. Vocês acham terrível ouvir meus infames gemidos? Pois que seja terrível. E agora, para vocês, vou emitir uns garganteios ainda mais terríveis. Ainda não entenderam, senhores? Não, pelo visto é necessário desenvolver-se, de adquirir consciência de maneira mais profunda, completa, para compreender todos os meandros dessa volúpia. Estão rindo? Fico feliz, senhores. Naturalmente, minhas piadas são de mau gosto, irregulares, incompreensíveis e denotam minha falta de autoconfiança. Mas isso é porque eu mesmo não me respeito. Por acaso o homem com consciência pode ter algum respeito próprio? Capítulo 5. Bom, mas será possível? Será possível que um homem possa ter um mínimo de respeito próprio depois de ter tentado buscar prazer, até mesmo no sentimento da própria humilhação? Não falo isso agora por causa de algum arrependimento meloso. Mesmo porque, em geral, eu não suportava dizer: perdoe-me, paizinho, não vou mais fazer isso. Não porque não fosse capaz de dizer isso, mas, pelo contrário, talvez mesmo porque eu fosse capaz até demais de fazê-lo.
como se fosse de propósito. Às vezes me metia em certas situações nas quais nem de longe eu era culpado. Não havia baixeza maior. Nessas ocasiões eu me comovia, me arrependia, derramava lágrimas e, é claro, enganava a mim mesmo, apesar de não estar fingindo nem um pouco. Era o coração que, de certa maneira, agia aí de modo vil. Nesse caso não se poderia culpar nem mesmo as leis da natureza. Embora elas tenham toda a vida me ofendido, mais do que tudo, dá asco recordar tudo isso, como era asqueroso também naquela época, pois após não mais de um minuto, eu costumava perceber com ódio que tudo aquilo era mentira, uma mentira repulsiva e pomposa, todos aqueles arrependimentos, enternecimentos e promessas de regeneração. Os senhores perguntarão, para que eu me mutilava e me torturava dessa maneira? Resposta, porque era muito chato ficar sentado de braços cruzados. Então eu entregava-me a essas extravagâncias. É a pura verdade. Observem-se melhores, senhores, e verão que é assim. Eu fantasiava peripécias, criava uma vida para mim, ao menos para viver, de alguma forma. Quantas vezes eu ficava ofendido, sem nenhum motivo real, simplesmente porque queria, e sabia que havia me sentido insultado sem razão, que havia bancado o ofendido, mas levava a coisa a tal ponto que, no final, ficava realmente ofendido. Toda a vida, algo me atraía para fazer essas esquisitices, a tal ponto que, afinal, perdi o domínio sobre mim mesmo. Noutra ocasião, quis a qualquer custo apaixonar-me, 2 vezes até, e sofri, senhores, asseguro-lhes. No fundo, a pessoa não acredita que está sofrendo. Quer fazer uma pilhéria sobre o assunto, mas, apesar disso, eu sofria. E era um sofrimento verdadeiro, real. Sentia ciúmes. Ficava fora de mim. Tudo isso por tédio, senhores. Tudo por tédio. Fui esmagado pela inércia. Pois o produto direto, imediato e legítimo da consciência é a inércia, isto é, o ficar-se sentado de braços cruzados conscientemente. Já mencionei isso antes. Repito insistentemente. Todos os indivíduos e homens de ação diretos são ativos precisamente porque são obtusos e limitados. Como isso se explica? Da seguinte maneira. Em consequência de sua tacanhez, tomam os motivos mais próximos e secundários como se fossem os motivos originais, e assim eles se convencem mais rápida e facilmente do que as outras pessoas de que encontraram um fundamento irrefutável para a sua causa. Então, ficam tranquilos. Isso é o mais importante, pois para se começar a agir, é preciso que antes se esteja completamente calmo e totalmente livre de dúvidas. E como eu, por exemplo, me tranquilizaria? Onde estão os meus motivos originais nos quais me apoiaria? Onde estão os fundamentos? De onde vou tirá-los? Faço uma ginástica mental e, em consequência, cada motivo original imediatamente arrasta atrás de si outro, ainda mais original, e vai por aí afora, até o infinito. Essa é precisamente a essência de toda consciência e reflexão. Portanto, novamente já estamos falando das leis da natureza. E finalmente, qual é o resultado? O mesmo, ora. Lembrem-se, há pouco falei sobre a vingança. Os senhores, na certa, não se aprofundaram no assunto. O que eu disse foi, o homem se vinga porque acha que está fazendo justiça. Isso significa que ele encontrou o motivo original, o fundamento, ou seja, a justiça. Disso decorre que ele está tranquilo de todos os lados e, consequentemente, efetua sua vingança tranquila e eficiente, pois está convencido de que executa uma ação honesta e justa. De minha parte, não vejo nisso nenhuma justiça, não encontro nenhuma virtude, por consequente, se resolvo me vingar, é unicamente por maldade. A raiva poderia, claro, suplantar tudo, todas as minhas dúvidas, e poderia com pleno êxito servir de motivo original
precisamente porque ela não é o motivo. Mas que fazer se nem mesmo tenho raiva? Eu comecei há pouco falando exatamente disso. A minha maldade, novamente em consequência dessas malditas leis da consciência, está sujeita à decomposição química. Quando você olha, o objeto já volatilizou, os motivos evaporaram. É impossível encontrar o culpado. A ofensa deixa de ser ofensa e passa a ser uma fatalidade, algo como uma dor de dente, em que não há culpados. Então, o que resta é aquela mesma saída: esmurrar com mais dor ainda o muro. E você desiste de sua vingança porque não encontrou o motivo original. Mas tente abraçar com paixão e cegamente o seu sentimento, sem reflexão, sem buscar o motivo original, afastando a consciência pelo menos temporariamente. Sinta ódio, o amor, nem que seja para não ficar sentado de braços cruzados. No mais tardar, depois de amanhã, você começará a sentir desprezo por si mesmo, por ter se enganado conscientemente. O resultado disso, uma bolha de sabão e a inércia. Senhores, pode ser que eu me considere um homem inteligente simplesmente porque em toda a minha vida nada consegui começar nem terminar. Tá bem? Está bem? Eu sou um tagarela, inofensivo e enfadonho, como todos nós. Mas que se há de fazer se o único e evidente destino de todo homem inteligente é tagarelar, ou seja, dedicar-se propositadamente conversas para boi dormir. Capítulo 6. Ai, se eu não fizesse nada unicamente por preguiça. Meu Deus, como eu me respeitaria. E me respeitaria precisamente porque teria a capacidade de possuir ao menos a preguiça. Pelo menos eu teria uma característica quase positiva que eu mesmo teria a certeza de possuir. Pergunta: quem é ele? Resposta: um preguiçoso. Seria mais do que agradável ouvir tal coisa a meu respeito. Mostraria que foi definido positivamente, que há o que dizer sobre mim. Um preguiçoso. Isto é de fato um título, uma função. É uma carreira, senhores. Não brinquem com isso, é a pura verdade. Eu seria então por direito membro do clube mais importante. Minha única ocupação seria passar todo o tempo me respeitando. Conheci um senhor que toda a sua vida se orgulhou de ser entendido em Lafittes. Para ele, isso era uma vantagem e uma qualidade positiva, e nunca duvidava de si mesmo. Morreu com a consciência não apenas tranquila, mas até mesmo triunfante, e com toda razão. Eu poderia escolher uma carreira, preguiçoso e comilão, mas não um comilão qualquer, e sim um que tivesse sensibilidade para tudo que é belo e sublime. Que lhes parece? Sonho com isso há muito tempo, o tal belo e sublime. Pesa muito na minha nuca agora, aos 40 anos, mas naquela época seria diferente. Eu teria encontrado imediatamente uma atividade correspondente, como brindar a tudo que é belo e sublime. Não perderia nenhuma oportunidade de começar por verter uma lágrima dentro da minha taça, depois bebê-la à saúde de tudo que é belo e sublime. Eu me transformaria tudo que há no mundo em belo e sublime. Encontraria o belo e sublime até mesmo nas coisas mais horríveis, nas piores, nas mais indiscutíveis porcarias. Ficaria lacrimoso, como uma esponja molhada. Um pintor, por exemplo, pintou o quadro de Guy. Imediatamente eu beberia a saúde do pintor que pintou o quadro de Guy, porque amaria tudo que é belo e sublime. Um autor escreveu: como apraz a cada um. Imediatamente eu beberia a saúde de cada um, porque amaria tudo que é belo e sublime. Exigiria respeito por isso, perseguiria quem não me respeitasse. Viveria tranquilo, morreria solenemente. Como seria formidável, uma verdadeira maravilha! Amaria uma bela pança, um queixo triplo, um nariz vermelho, e todos os que cruzassem comigo diriam: eis um homem de mérito. Isto é que é um homem de verdade. Digam, senhores, o que quiserem, mas é
Super agradável ver coisas assim neste nosso século tão negativo. Capítulo 7. Mas tudo isso não passa de sonhos dourados. Digam-me, quem primeiro declarou, quem primeiro proclamou que o homem só age mal porque não conhece seus verdadeiros interesses? E que se lhe dessem instrução, se lhe abrissem os olhos para os seus interesses verdadeiros e normais, ele deixaria de agir de modo sórdido, imediatamente se tornaria bom e nobre? Por quê? Sendo esclarecido e entendendo suas vantagens reais, veria justamente no bem a sua própria vantagem? Como é sabido que nenhum homem é capaz de agir conscientemente contra seus próprios interesses, consequentemente, por necessidade, digamos, ele passaria a fazer o bem? Criancinha pura e inocente! Em primeiro lugar, quando foi que, no decorrer de milênios, o homem agiu movido apenas pelos próprios interesses? Que fazer com os milhões de fatos que demonstram que, conscientemente, isto é, compreendendo perfeitamente suas verdadeiras vantagens, pessoas deixaram-nas de lado e lançaram-se por outro caminho, ao acaso, arriscando-se, sem que ninguém ou nada os obrigasse a isso, como se simplesmente não quisessem exatamente o caminho que lhes fora indicado, e teimosa e voluntariamente abriram outro, mais difícil, absurdo, tateando no escuro, quase às cegas? Significa, pois, que para elas essa teimosia e esse voluntarismo eram de fato mais agradáveis do que qualquer vantagem pessoal. A vantagem! Que é a vantagem? Os senhores aceitariam a tarefa de determinar com absoluta precisão em que consiste a vantagem para o ser humano? E se acontecer que, em alguns casos, para o homem, a vantagem não só possa, como também deva consistir, algumas vezes, em desejar para si aquilo que é ruim e não vantajoso? E se isso é possível, se pode acontecer um caso como este, então a regra não vale nada. Quem pensam os senhores, tais casos podem acontecer? Podem rir, senhores, mas me respondam apenas, teriam sido determinadas corretamente as vantagens humanas? Não existiriam algumas que não se enquadraram e nem poderiam enquadrar-se em nenhuma classificação? Pois os senhores, ao que eu saiba, compuseram toda a sua lista de vantagens humanas, fazendo uma média de valores estatísticos e de fórmulas da ciência econômica. De acordo com as suas conclusões, são elas o bem-estar, a riqueza, a liberdade, a tranquilidade e assim por diante. De modo que, por exemplo, o homem que clara e deliberadamente rejeitasse toda essa lista seria, na sua opinião e na minha também, é claro, um obscurantista ou um ser completamente louco, não é isso? Mas veja uma coisa espantosa. Por que acontece que todas essas estatísticas, esses sábios que tanto amam a humanidade, quando enumeram as vantagens humanas, sempre omitem uma delas? Nem a levam em conta da maneira como deve ser levada, e disso depende toda a conta. Não seria um mal tão grande se pegassem essa vantagem e a colocassem na lista. Mas a desgraça é que essa vantagem problemática não se encaixa em nenhuma classificação. Eu, por exemplo, tenho um amigo, mas vejam só, ele é amigo dos senhores também. E de quem? De quem ele não é amigo? Ao se preparar para realizar uma ação, esse senhor começará por lhe explicar, de maneira clara e pomposa, como precisamente ele deve agir para estar de acordo com as leis da razão e da verdade. Isto não é tudo. Ele falará aos senhores com paixão e emoção sobre os interesses humanos normais e verdadeiros. Criticará com ironia os idiotas míopes que não entendem nem suas próprias vantagens, nem o verdadeiro significado da virtude. E exatamente 15 minutos depois, sem que haja qualquer motivo repentino exterior, mais precisamente por alguma coisa interna, que é mais forte do que todos os seus interesses, ele aprontará uma das suas, fará claramente o inverso do que dissera pouco antes.
agirá contra as leis da razão e contra os próprios interesses, ou seja, contra tudo. Quero preveni-los de que meu amigo é um personagem coletivo. Por isso é um pouco difícil condenar só a ele. Mas é aí mesmo que eu quero chegar, senhores. Será que de fato não existe algo que seja mais caro a quase todos os homens do que suas melhores vantagens? Ou, para não destruir a lógica, aquela mesma vantagem mais vantajosa, aquela que é sistematicamente omitida, de que falamos antes, que é mais importante e mais vantajosa do que todas as outras vantagens e que, para obtê-la, o homem está sempre pronto, se necessário, a afrontar qualquer lei, ou seja, ir contra a razão, a honra, o sossego, o bem-estar, numa palavra, contra todas essas coisas maravilhosas e úteis, apenas para alcançar essa vantagem mais vantajosa, a primeira, que para ele é mais cara do que tudo, mas continua sendo uma vantagem, dirão os senhores, interrompendo. Permitam-me, nós vamos nos explicar. E a questão não se resume a um jogo de palavras, e sim a que essa vantagem é notável, justamente porque destrói todas as nossas classificações, todos os sistemas que foram montados pelos amigos do gênero humano. Resumindo, ela atrapalha tudo. Mas antes de lhes dar o nome dessa vantagem, quero comprometer-me pessoalmente e, por isso, insolentemente declaro que todos esses maravilhosos sistemas, todas essas teorias que pretendem explicar para a humanidade quais são seus interesses verdadeiros e normais, para que ela, necessariamente almejando alcançar esses interesses, torne-se no mesmo instante boa e nobre, até o momento, na minha opinião, não passam de falsa lógica. É isso mesmo, senhores. Falsa lógica. Afirmar que a renovação do gênero humano através do sistema de suas próprias vantagens. Bem, isso para mim é quase a mesma coisa que, quase o mesmo que afirmar, seguindo Buckle, que o homem se abranda por influência da civilização e, em consequência, torna-se menos sanguinário e menos inclinado a fazer guerras. Parece que foi pela lógica que ele chegou a essa conclusão, mas o ser humano é tão apaixonado pelo sistema e pela conclusão abstrata que é capaz de fazer-se de cego e surdo somente para justificar sua lógica. Por essa razão, vou trazer um exemplo que ilustra com muita clareza tudo isso. Olhem ao seu redor, sangue fluindo como os rios e ainda por cima com alegria, como se fosse champanhe. Isso, senhores, é o século XIX, século em que Buckler também viveu. Vejam Napoleão, tanto o grande como o atual. Vejam a América do Norte, com sua união perpétua. Finalmente, vejam essa caricatura que é Schleswig-Holstein, em que a civilização nos está abrandando. A civilização desenvolve no momento apenas uma diversidade de sensações e nada mais. E graças ao desenvolvimento dessas sensações, é possível que o homem acabe por descobrir no derramamento de sangue um certo prazer. Isso já aconteceu. Já notaram que os sanguinários mais refinados quase sempre têm sido os cavaleiros mais civilizados, aos pés dos quais não chegam todos os Átilas e Stencas, Racine? E que se eles não chamam muita atenção, como Átila e Stenka Racine, é justamente porque são muito comuns e frequentes e já nos acostumamos a eles. Pelo menos se pode dizer que, se o homem não se tornou mais sanguinário com a civilização, tornou-se, com certeza, um sanguinário pior, mais hediondo. Antes ele via no derramamento de sangue um modo de fazer justiça, e com a consciência tranquila massacrava aqueles que julgavam merecê-lo. Hoje, ainda que julguemos que derramar sangue seja uma torpeza, mesmo assim o praticamos, e ainda mais do que no passado. E o que é pior, decidam os senhores mesmos. Dizem que Cleópatra, desculpem se dou exemplo da história de Roma,
gostava de fincar alfinetes de ouro nos seios de suas escravas e sentia prazer com seus gritos e contorções. Os senhores diriam que isso foi numa época relativamente bárbara, que agora também vivemos numa época bárbara. Relativamente também, pois hoje também se enfiam alfinetes, que também agora, embora o homem tenha aprendido, vez por outra, a enxergar com mais clareza do que nos tempos da barbárie, ele está longe de ter aprendido a proceder da maneira indicada pela razão e pela ciência. Porém, os senhores estão firmemente convencidos de que ele se acostumará quando alguns hábitos antigos, ruins, tiverem desaparecido completamente. E quando o bom senso e a ciência tiverem reeducado totalmente a natureza humana, direcionando-a para um estado normal, os senhores estarão convencidos de que, então, o homem deixará voluntariamente de errar, e a contragosto, por assim dizer, não irá querer opor sua vontade aos seus interesses normais. E mais, nesse tempo, dizem os senhores, a própria ciência vai ensinar ao homem, embora isso já não seja um luxo, na minha opinião, que ele, na verdade, não possui nem vontade, nem caprichos que, por sinal, nunca os teve, e que ele mesmo não passa de alguma coisa parecida com uma tecla de piano ou um pedal de órgão, e que ainda por cima existem também as leis da natureza, de modo que não importa o que ele faça, isso não é feito por sua vontade, e sim por si mesmo, seguindo as leis da natureza. Consequentemente, basta descobrir essas leis da natureza que o homem não terá mais de responder pelos seus atos, e viver, para ele, será extremamente fácil. Evidentemente, todas as ações humanas serão calculadas matematicamente, de acordo com essas leis, numa espécie de tábua de logaritmos, até 108.000, e serão inscritos nos calendários, ou, algo ainda melhor, surgirão algumas publicações bem intencionadas, do tipo dos atuais dicionários enciclopédicos, em que tudo estará tão bem calculado e indicado que no mundo não haverá mais nem ações, nem aventuras. Nesse tempo, isso tudo, os senhores, é que dizem. Surgirão novas relações econômicas que serão também completamente calculadas e com precisão matemática, de modo que no piscar de olhos todo tipo de questões deixarão de existir, precisamente porque alguém já terá encontrado todo tipo de respostas para ela. Então será construído um palácio de cristal. Então, bem, numa palavra, então seremos visitados pelo pássaro azul. Evidentemente não se pode garantir, isso já sou eu que estou dizendo, que nesse tempo não será, por exemplo, terrivelmente aborrecido, porque o que haverá para fazer se tudo estará distribuído numa tabela? Mas em compensação tudo será extremamente sensato. Evidentemente, o que não se inventará por puro tédio. Pois alfinetes de ouro são fincados também por tédio, mas isso ainda não é nada. O ruim mesmo, novamente sou eu que estou falando, é que pode até acontecer que as pessoas vão se sentir felizes com os alfinetes de ouro, pois o ser humano é burro, de uma burrice fenomenal. Ou melhor, ele não é nem um pouco burro, mas em compensação é ingrato. Não existe ser mais ingrato que ele. Eu, por exemplo, não me admiraria nada se, de repente, sem nenhum motivo, em meio ao futuro bom senso geral, surgisse um cavalheiro com o rosto nada nobre, ou melhor dizendo, com uma fisionomia retrógrada e zombeteira, e de mãos na cintura dissesse a todos nós: e então, senhores, que tal dar um pontapé em todo esse bom senso e mandar esses logaritmos para o diabo para que possamos novamente viver segundo a nossa vontade idiota? E não acabaria nisso, pois o mais lamentável é que ele certamente encontraria seguidores. Assim é o ser humano. E tudo isso por um motivo insignificante que não valeria a pena mencionar, precisamente pelo fato de que o homem, invariavelmente, em todo lugar, quem quer que ele seja, sempre gostou de fazer o que quis, e não como manda a razão e interesse próprio.
Ele, inclusive, pode querer algo contra seus próprios interesses e às vezes até deve, indubitavelmente, querê-lo. Isso já é ideia minha. Sua vontade livre, um capricho seu, mesmo que seja o capricho mais estranho, uma fantasia sua, exacerbada, às vezes até a loucura. Eis a vantagem que é otimista, a vantagem mais vantajosa, que não se submete a nenhuma classificação e que manda para o diabo constantemente todos os sistemas e teorias. E de onde esses sabichões tiraram que o homem necessita, não sei de que vontade normal ou virtuosa? De onde partiu essa sua ideia de que o homem precisa ter obrigatoriamente uma vontade sensatamente vantajosa? O que o homem precisa é somente de uma vontade independente, custe a ela o que custar. E não importa aonde possa conduzir. Bom, essa vontade o diabo conhece bem. Capítulo 8. Mas tal vontade, no fundo, nem ao menos existe. Interrompe-me, senhores, com uma gargalhada. Na nossa época, a ciência já conseguiu dissecar a tal ponto o homem, que já é do nosso conhecimento que a vontade e o assim chamado livre-arbítrio não passam de... Um momento, senhores, eu mesmo queria começar dessa maneira. Confesso que até me assustei. Um instante atrás, por pouco, eu não quis gritar que a vontade depende, sabe o diabo de quê? Coisa que, talvez, devamos agradecer a Deus. Mas lembrei-me da ciência e me calei. E nesse instante os senhores começaram a falar, porque de fato, bem, se algum dia encontrarem mesmo a fórmula de todos os nossos desejos e caprichos, ou seja, aquilo de que eles dependem, as leis segundo as quais eles se produzem, como precisamente se espalham, que objetivos eles buscam num caso ou no outro, ou seja, se encontrarem uma verdadeira fórmula matemática, aí talvez o homem imediatamente deixe de ter vontade e digo mais, ele seguramente fará isso. Quem vai querer ter vontade de acordo com uma tabela? E ainda, no mesmo instante, o homem se transformará num pedal de órgão ou em algo do gênero. Porque o que é esse homem sem desejos, sem vontade, sem seu próprio querer, senão um pedal de órgão? O que vocês acham disso? Examinemos as probabilidades. Pode isso acontecer ou não? Concluem os senhores. Nossos desejos, na sua maioria, são equivocados devido a uma avaliação errada das nossas vantagens. Se às vezes queremos coisas absurdas, isso se deve ao fato de que nessa coisa absurda nós vemos, por burrice nossa, um caminho mais curto para obter uma vantagem antecipadamente presumida. Bem, quando tudo isso estiver explicado e exposto numericamente no papel, o que é perfeitamente possível, porque é indigno e sem sentido crer antecipadamente que haja leis da natureza que o homem nunca descobrirá. Então, evidentemente, não existirão as chamadas vontades, pois se a vontade um dia coincidir completamente com a razão, nós iremos raciocinar e não querer propriamente, porque é impossível, por exemplo, conservando a razão, desejar coisas sem sentido, indo desse modo conscientemente contra a razão e desejando algo que nos prejudique. E, como todos os desejos e raciocínios poderão ser realmente calculados, pois algum dia serão descobertas as leis do nosso assim chamado livre-arbítrio, então, consequentemente, além de anedotas, também será possível estabelecer-se algo como uma tabela, de tal modo que nós realmente teremos desejos de acordo com essa tabela. Porque se, por exemplo, um dia me provarem com cálculos que se eu fiz um gesto obsceno com o dedo para alguém, isso se deu precisamente porque não poderia deixar de fazê-lo, e porque era exatamente aquele dedo que eu deveria mostrar, então o que restará de livre em mim, especialmente se sou uma pessoa instruída e com um curso completo de ciência em algum lugar? Pois nesse caso eu vou poder calcular antecipadamente toda a minha vida futura
por um período de 30 anos. Em síntese, se isso for implantado, não nos restará nada a fazer. De todo modo, teremos de aceitar. E, de maneira geral, devemos repetir para nós mesmos, sem descanso, que, forçosamente, num determinado minuto e em certas condições, a natureza não pede a nossa opinião, que é necessário aceitá-la tal como ela é, e não como nós a fantasiamos. E se de fato almejamos chegar a uma tabela e a um calendário e nem que seja a um tubo de ensaio, então que se há de fazer? É preciso admitir também o tubo de ensaio, senão ele mesmo se admitirá sem esperar por sua aprovação. Pois é, senhores, justamente nesse ponto é que eu me enrasquei. Perdoe-me por ter filosofado dessa maneira, mas foram 40 anos de subsolo. Permitam-me fantasiar um pouco. Vejam, senhores, a razão é uma coisa boa, sem dúvida, mas razão é apenas razão e satisfaz apenas a capacidade racional do homem. Já a vontade, essa é a manifestação da vontade como um todo, ou melhor, de toda a vida humana, aí incluindo-se a razão e todas as formas de se coçar. E mesmo que a nossa vida pareça às vezes bem ruinzinha, do ponto de vista acima, ela é vida, apesar de tudo, e não apenas a extração de uma raiz quadrada. Eu, por exemplo, naturalmente, quero viver para satisfazer toda a minha capacidade de vida, e não para satisfazer apenas minha capacidade racional. Ou seja, talvez a 20ª parte de toda a minha capacidade de viver. Quem sabe a razão? Ela sabe apenas aquilo que conseguiu conhecer. Outras coisas provavelmente nunca saberá. Isso pode não consolar, mas por que não dizê-lo? Já a natureza humana, esta age como um todo, com tudo que possui, seja consciente, seja inconsciente. E, mesmo mentindo, está vivendo. Desconfio que os senhores estão olhando para mim com pena. Estão repetindo que é impossível um homem evoluído, esclarecido, em suma, um homem do futuro, vir a querer conscientemente para si algo desvantajoso, que isso é matemática. Concordo plenamente. De fato, é matemática. Mas repito pela 100ª vez, há apenas um caso em que o homem é capaz de, proposital e conscientemente, desejar para si algo até mesmo nocivo, idiota, até mesmo idiotíssimo. E é precisamente quando quer defender o direito de desejar para si mesmo algo idiotíssimo e não ficar obrigado a desejar para si apenas o que é inteligente. Isso é a suprema idiotice. Isso é um capricho pessoal e, na verdade, senhores, pode principalmente em certos casos, e particularmente pode ser mais vantajoso do que todas as vantagens, mesmo no caso de nos causar o mal indiscutível e de contradizer as conclusões mais corretas da nossa razão quanto às vantagens, porque pelo menos conserva para nós o mais importante e o mais caro, ou seja, nossa personalidade e nossa individualidade. Alguns afirmam que isso é, de fato, o que é mais caro ao ser humano. A vontade pode, se assim o desejar, coincidir com a razão, especialmente se não abusar desta e usá-la com parcimônia. É uma coisa útil e às vezes elogiável, mas a vontade, muito frequentemente, e até mesmo na maior parte das vezes, discorda completamente e teimosamente da razão. E sabem os senhores que isso também é útil e às vezes até elogiável? Senhores, admitamos que o homem não seja um idiota. Realmente não se pode afirmar que ele seja um idiota, pelo menos pela única razão de que, se ele fosse um idiota, quem então seria inteligente? Mas se não é um idiota, ao menos é monstruosamente ingrato. Penso até que a melhor definição para o homem é um ser bípede e ingrato. Mas isso ainda não é tudo. Esse não é o seu pior defeito. Seu defeito mais grave é sua constante má conduta. Sim, constante.
desde o dilúvio universal até o período Chulevsk-Holsteiniano dos destinos da humanidade. A má conduta e, por consequência, a falta de bom senso, pois há muito tempo se sabe que a falta de bom senso é resultado da má conduta. Tentem lançar uma olhada na história da humanidade, que veem os senhores, é grandiosa, talvez até seja grandiosa. Qual não será, por exemplo, o valor de um colosso de Rhodes? Não é à toa que o senhor Anaivsky nos informa que, na opinião de alguns, esse colosso foi obra humana, ao passo que, para outros, ele foi criado pela própria natureza. Os senhores acham a humanidade multicolorida? Vá lá, é mesmo multicolorida? Quanto valeria, por exemplo, a simples descrição em todos os séculos e em todos os povos, somente das fardas de gala militares e civis? E se acrescentarmos as fardas de serviço, aí então é de morrer. Nenhum historiador resistiria à tentação de fazê-lo. Os senhores consideram a humanidade monótona? Talvez seja monótona. Brigas e mais brigas. Brigavam antes, brigam agora. Concordem comigo que isso é monótono até demais. Em suma, tudo se pode dizer da história universal. Tudo que possa ocorrer à imaginação mais perturbada. Só uma coisa não se pode dizer, que ela seja sensata. Os senhores engasgariam na primeira palavra. E vejam até o que acontece volta e meia. Constantemente aparecem na vida pessoas tão corretas e sensatas, tão sábias e amantes do gênero humano, que assumem com o seu objetivo de vida comportar-se de maneira mais correta, sensata possível, para, por assim dizer, ser uma luz para os demais, provando para eles que é possível de fato viver nesse mundo de maneira correta e sensata. E daí, sabe-se que muitos desses amantes do gênero humano, uns mais cedo, outros mais tarde, alguns já no fim da vida, traíram a si mesmos, dando margem a anedotas, algumas até bem obscenas. Agora pergunto-lhes, o que se pode esperar do homem, sendo ele um ser dotado de características tão estranhas? Pois bem, cubram-no de todos os bens que há na terra, mergulhem-no de cabeça na felicidade mais completa, de modo que somente borbulhas subam à superfície. Deem-lhe tal bem-estar econômico, de modo que não lhe reste nada mais a fazer, além de dormir, comer pães de mel e tratar de garantir a continuação da história universal. Pois os senhores verão que, mesmo assim, ele, o homem, por pura ingratidão, por galhofa, há de fazer besteira. Porá em risco até os pães de mel, desejará intencionalmente o absurdo mais prejudicial, a coisa do ponto de vista econômico, mas sem pé, sem cabeça, unicamente para adicionar a toda essa sensatez positiva seu elemento fantástico prejudicial. Ele desejará conservar consigo precisamente seus sonhos fantásticos, sua estupidez mais torpe, com a finalidade de afirmar para si mesmo, como se isso fosse mesmo absolutamente imprescindível, que os homens continuam a ser homens e não teclas de piano, as quais, embora sejam tocadas pelas próprias mãos das leis da natureza, estão ameaçadas de serem tocadas até chegar ao ponto em que, além do calendário, não será possível desejar-se mais nada. Mas isso ainda não é tudo. Mesmo que se constate que ele é de fato uma tecla de piano, mesmo que isso lhe seja demonstrado pelas ciências naturais e pela matemática, nem assim ele criará juízo e propositalmente fará alguma coisa oposta, unicamente por ingratidão. De fato, para impor a sua vontade. E no caso de não possuir os meios para isso, ele inventará a destruição e o caos, inventará diversos sofrimentos e acabará por impor sua vontade. Ele lançará ao mundo sua maldição e, como só o homem é capaz de amaldiçoar, isso é um privilégio seu.
o que ele tem de mais importante e que o distingue dos outros animais. Talvez ele consiga o que procura apenas com a maldição, ou seja, realmente, talvez se convença de que é um homem e não uma tecla de piano. Se os senhores disserem que tudo isso também pode ser calculado pela tabela, o caos, a treva, a maldição, de modo que a mera possibilidade de cálculo prévio pare tudo e a razão triunfe, então nesse caso o homem ficará propositalmente louco para ficar privado da razão e defender sua opinião. Eu creio nisso, respondo por isso, porque toda a questão humana, creio, resume-se na realidade, em o homem provar constantemente para si mesmo que ele é um homem e não uma tecla. Ainda que arriscando sua pele, ele tentará prová-lo, ainda que se comporte como um troglodita, ele tentará prová-lo. E depois disso, como não pecar? Como não se felicitar por ainda não existirem tais coisas? E a vontade, por enquanto, depender só, Deus sabe de quê? Os senhores gritam-me, se é que ainda me concedem a honra de gritar comigo, que ninguém está me tirando a vontade, que todo o esforço que fazem é para, de alguma forma, conseguir que a minha vontade, espontaneamente, por si mesma, passe a coincidir com os meus interesses normais, com as leis da natureza e com a aritmética. Mas que nada, senhores. Que vontade própria vai existir quando chegarmos às tabelas e às aritméticas? Quando só houver 2 e 2 são 4? 2 mais 2 serão sempre 4.